Vamos então dar início à sessão. Muito boa noite, sejam bem-vindos a este ciclo de conversas online com quem sabe, dedicado ao mês europeu da cibersegurança, uma campanha anual de sensibilização organizada pela Comissão Europeia, pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança e por mais de 300 parceiros nos Estados-membros. Em nome do Aeroporto Madeira, agradeço a vossa presença e em particular ao Dr. Alexandre Ruas pela disponibilidade e que estará connosco nesta segunda conversa sobre transformação digital. Informamos que a sessão vai ser gravada e disponibilizada nos meios de comunicação do Aeroporto Madeira, pelo que caso não concorde que a sua imagem seja difundida, deverá desligar a câmara. Antes de passarmos à nossa conversa, passava então a palavra a Marco Teles, gestor do Aeroporto Madeira. Bom, então, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir bem. A sessão é sobre tecnologia, mas eu estou a fazer uma participação através de um telemóvel e por isso, se calhar, a imagem e o som poderá não estar a chegar da melhor forma. Mas começo por um agradecimento muito especial para quem se inscreveu nesta segunda sessão, a iniciativa Conversas Online com quem sabe, e efetivamente com quem sabe que nós estamos a tratar desta ação, hoje em particular com o engenheiro Alexandre Ruas, a quem agradeço pela sua disponibilidade e por querer partilhar connosco os seus conhecimentos. Tivemos também já esta semana uma sessão muito interessante na terça-feira com o engenheiro Turino sobre a RGPD, um tema bastante interessante e atual, e vamos finalizar esta iniciativa na próxima semana com mais duas sessões, uma na terça-feira sobre a internet das coisas, algo que diz muito no nosso cotidiano, e depois para encerrar na quinta-feira da próxima semana, portanto de hoje a 8 dias, uma sessão sobre inteligência artificial. E queria, sem me alongar, porque não é a mim que querem ouvir com certeza, mas dizer que a razão da escolha desta temática por parte do Europarex, destas 4 sessões no mês europeu da cibersegurança, prende também um bocadinho com o papel da Comissão e as prioridades da Comissão Europeia para os próximos anos, pelo menos até 2024, a altura em que termina este ciclo, esta atual Comissão, liderada, como sabem, pela Presidente von der Leyen. Isto para dizer que a atual Comissão tem 6 prioridades bem estabelecidas, e duas delas, as duas primeiras, embora aqui não seja relevante propriamente a prioridade é de uma delas, mas duas prioridades são exatamente a primeira e a segunda. A primeira, o Pacto Ecológico Europeu, muito ligado às questões ambientais e que certamente já ouviram falar sobre esta temática, e a segunda que é, portanto, uma era preparada para uma Europa preparada para a era digital. E, portanto, dizer que estas duas prioridades da Comissão Europeia acabam por dar, neste momento, por dar origem às duas grandes bandeiras de atuação da União Europeia neste momento, que é, efetivamente, em primeiro lugar, a transição ecológica, e que está, obviamente, também associada à necessária transição energética, e a segunda bandeira, que é, efetivamente, a transição digital. E, portanto, queria dizer que estas duas prioridades da Comissão, a transição ecológica e a transição digital, não é apenas retórica, não é apenas discurso político, é uma realidade efetiva. E a verdade é que todos nós ouvimos falar, por exemplo, da Bolsa Europeia, portanto, dos muitos milhões de euros que aí vêm, e, portanto, o mecanismo encontrado, o pacote da Comissão, que é o Next Generation EU, um pacote de 800 mil milhões de euros para os próximos anos que aí vêm, 30% está precisamente afeto à transição ecológica e 20% vai precisamente especificamente para a transição digital. Portanto, isto não é apenas conversa, não é apenas um discurso de circunstâncias, é realmente uma prioridade assumida pela Comissão Europeia, e daí que nós na Europarec tivéssemos esta preocupação de tentar trazer ao público estas temáticas, e por isso termino só a intervenção agradecendo uma vez mais ao engenheiro Alexandre pela partilha que vai trazer aqui connosco, e pronto, fazer também o convite a quem nos ouve para na próxima semana assistir às duas sessões também que ainda vamos ter, tanto sobre a internet das coisas e sobre a inteligência artificial. Obrigado.
Obrigada, Marco. Vamos então, sem mais demoras, dar início à nossa conversa com o Dr. Alexandre, licenciado em Engenharia de Telecomunicações e Informática pelo ISCTEC, o Instituto Universitário de Lisboa, pós-graduado em Gestão e conta com uma especialização em Negociação e Estratégia Digital. Conta já com quase 20 anos de experiência em todos os aspectos de desenvolvimento de negócios, operações e liderança em empresas de tecnologia. Dr. Alexandre? Bom, em primeiro lugar, espero que me estejam a ouvir bem. Agradeço imenso o convite, agradeço imenso terem-se lembrado de mim. A título de curiosidade, alguns de vós sabem, passei 4 anos na magnífica Ilha da Madeira, portanto, enquanto profissional, desenvolvi-me, aprendi, mas sobretudo o que trago dessa ilha lindíssima do nosso território e de Porto Santo também, mas dessa ilha lindíssima, são boas memórias, bons amigos, bons tempos e um conjunto de pessoas e uma população muito empreendedora e, portanto, onde eu tive, digamos assim, a sensibilidade do que é ser empreendedor de uma forma genérica, mas estrutural, foi na Madeira. Dou-vos os parabéns pela iniciativa, penso que é um tema muito importante. Como foi agora referido, Portugal está num momento que pode ser estruturante com a chegada do PRR para nós, digamos assim, prepararmos o nosso território, para prepararmos as nossas pessoas, para prepararmos a nossa tecnologia, quer seja do ponto de vista de produtos ou de serviços, para nos tornarmos mais competitivos. E temos aqui uma plataforma, ou melhor, são plataformas como estas que nos permitem parar, discutir ideias que muitas vezes nos podem, aportar valor, 2, trazer coisas dos cidadãos para as empresas, mas sobretudo, e para mim que estou no mundo empresarial, eu não tive muita oportunidade de preparar a fundo esta apresentação, mas fazem uma coisa que é espetacular, que é obrigam-nos a parar, nem que seja durante algum tempo, e a pensar nas coisas que podem ser estruturantes para aquilo que é um desenvolvimento de um ecossistema mais abrangente do que estar fechado numa empresa, que é a nossa sociedade. E, portanto, eu agradeço que esta sessão se torne mais bilateral possível. Gostava de pedir a participação de toda a gente, que me ajudassem. Eu vou tentar ao máximo ir levando aqui os temas de uma forma que toda a gente consiga participar, mas por favor interrompam-me sempre que vocês entenderem. Estou aqui disponível para dentro daquilo que é também o meu conhecimento, poder ajudar a trazer algumas ideias para cima da mesa. Antes de passar à transformação digital, eu gostava de mostrar ou de trazer para cima da mesa algo muito ligado à cibersegurança. E isto porque nós estamos a celebrar o mês da cibersegurança, vimos de uma altura pandémica em que aconteceram aqui algumas movimentações que eu vou partilhar convosco e, portanto, antes de falar da transformação digital, eu tenho só um slide e que vos passo a mostrar que é muito representativo daquilo que as nossas empresas, as nossas organizações, as nossas pessoas viveram e sentiram durante aproximadamente 1 ano e 6 meses. O que é que aconteceu? Portanto, tudo o que são ataques dos mais vastos possíveis teve um crescimento na ordem dos 45% durante a pandemia, ok? Houve uma aceleração do digital muito grande, houve uma massificação da utilização da internet para compras, para transações, portanto houve uma aceleração da desmaterialização e houve aqui uma oportunidade também única, ok? Para quem está de menos boa fé na utilização da internet ou do digital, tirar partido indevido desta utilização. E, portanto, o que nós vimos aqui foi um crescimento de cerca de 55% da movimentação de dados sem qualquer autorização
do dono desses dados, sejam empresas, sejam pessoais. Houve um crescimento de cerca de 51% da obtenção de forma indevida de informação que é privada ou que é crítica para um determinado serviço, empresa ou organização. Nós tivemos um crescimento superior a 40% de apropriação de identidade, que depois pode resultar por exemplo, em utilização de contas bancárias, contas de redes sociais, para fins que não aqueles, enfim, que foram previamente estabelecidos. Nós temos um incremento superior a 36% de software malicioso, que fica instalado com, digamos assim, agendas paralelas àquela que um computador, um servidor tipicamente tem. Temos os famosos ransomwares, que tiveram um crescimento muito grande com grandes empresas portuguesas, por exemplo, como uma EDP, como os operadores, como a banca, a ser atacados. E aqui depois nunca nos podemos esquecer que se nós pagamos uma vez o resgate, vamos ficar reféns para sempre. É muito difícil depois não ficarmos reféns. E a importância dos SOCs, do machine learning, na antecipação disto, vai ser crucial para nós tentarmos resolver este ponto, mas depois também um outro ponto, e eu sei que a Comissão Europeia, juntamente com as entidades como a que estamos aqui hoje, tenta muito batalhar neste ponto, que é o da sensibilização. Portanto, grande parte do problema ou da resolução dos problemas pode estar na sensibilização. Quando nós instalamos uma app e nem fazemos a mínima ideia do que estamos a dar do ponto de vista de permissões, nós estamos a dar uma entrada, portanto, por uma porta grande, enorme, a todas estas informações. E depois, por fim, portanto, também aqui um aumento significativo, na ordem dos 20%, de software que se instala como um novo dono de uma determinada aplicação e que tem, por exemplo, até batido em casas como a Microsoft e que de repente causam danos reputacionais muito grandes nas organizações, como o que tivemos há bem pouco tempo. Se nós olharmos para aquilo que a Fortinet, portanto uma das maiores empresas de segurança, publicou, nós vimos que passamos da ordem dos milhões de eventos diários para a ordem dos trilhões, ok? Com um pico brutal acentuado pela pandemia. É algo que se tornou quase insustentável e governável. Obviamente que eu não venho para aqui trazer nenhuma solução mágica, mas apenas dizer que quanto mais usarmos os canais digitais, quanto mais usarmos a internet e quanto menos estivermos preparados, mais vai haver quem se queira aproveitar dessa utilização. E, portanto, é uma coisa que está no dia-a-dia, que não se vê, mas que quando olhamos de uma forma transversal e genérica para os dados, digamos que é assustadora e nos tem que fazer ganhar maior sensibilização, mas acima de tudo, e era aqui que eu queria chegar, portanto é o último statement, gostava muito que Portugal definisse uma política de cibersegurança que fosse quase uma plataforma comum em empresas, organizações, entidades e cidadãos, ok, que pudessem endereçar este tema. Portanto, é um dos temas que eu penso que é muito importante nós reunirmos de uma forma estruturante. Eu penso que houve aqui uma questão, vou tentar ver aqui. Temos aí, eu posso ler se quiser, Alexandre. Sim, Patrícia, por favor. Pergunta se existe alguma razão para estar a correr mais durante a pandemia. É uma boa pergunta, sim. Sim, porque o número de acessos, o número de compras, o número de utilizadores e de tempo ligado à internet está a subir substancialmente. E depois foi estimado que a transformação de algumas empresas no digital aumentou 10 vezes de velocidade face àquilo que era suposto ou que estava nos planos estratégicos das empresas no pré-pandemia. Por exemplo, um exemplo muito claro, os balcões dos bancos estiveram praticamente fechados, mas as transações tiveram que continuar a acontecer. Mas as grandes financeiras não tinham os seus canais digitais preparados para grande volume de tráfego, para todos os tráfegos, e então quiseram acelerar o go-to-market de alguns produtos, de alguns serviços, mas com isso, o que é que não conseguiram garantir? Que todos os pontos de segurança estavam devidamente preenchidos e, portanto, com a aceleração
da entrada no mercado digital de produtos, com a disponibilização desses produtos ou serviços em determinados sistemas ou plataformas que ainda não estavam em produção, que ainda não estavam devidamente testados, mas que por questões financeiras, portanto leia-se por motivos de negócio, tiveram que ser acelerados na ida para o mercado, abriu brecha, ok, a que estes eventos ganhassem também escala e mais empresas fossem atacadas. Temos aqui outra questão, não sei se quer responder já ou se deixamos para o fim. E quais os números sobre ataques internos? Sim. Eu não tenho essa informação, para ser muito honesto. Portanto, sei que em Portugal, do ponto de vista geral, nós aumentámos de acordo com aquilo que é a tendência global, mas não tenho os resultados específicos de Portugal. Lamentavelmente não vou conseguir responder a esta questão. Pronto, como eu tinha dito, e se me permitirem que avance, isto era só para trazer o tema da cibersegurança, portanto, que é, digamos assim, o mês da cibersegurança, e vou-me focar naquilo que foi pedido, de uma forma se calhar um pouco mais dinâmica, que é a transformação digital. Acelerando, isto é uma visão muito minha, não a tirei de nenhum lado, mas fazendo a ponte para a transformação digital, aquilo em que eu acredito é que quando nós falamos de transformação digital não podemos falar apenas de tecnologia. Muitas vezes as empresas começam por olhar para a tecnologia e depois querem aplicar aquela tecnologia na prática. A transformação digital é tecnologia, mas é sobretudo uma filosofia, uma forma de pensar que depois pode ser mais acelerada ou menos acelerada em função das pessoas, dos skills e da estratégia de uma empresa. E, portanto, isto era o primeiro ponto, é algo que não vive sozinho. Muitas das empresas acham que por terem um roadmap tecnológico têm uma jornada digital definida, mas este era o primeiro grande ponto que eu gostava de trazer para cima da mesa e que gostava que nós pensássemos. Ter uma estratégia digital não significa ter um roadmap de produto ou tecnológico em cima da mesa pelo qual nós queremos passar. É sobretudo nós termos a visão de como é que nós queremos endereçar o nosso futuro e depois definirmos um caminho assente em vários pilares, mas cuja estratégia tecnológica faz parte de um desses pilares core e não uma área como nós antigamente tínhamos, DSI, que acaba por ser, ou Direção de Sistemas de Informação, que acaba por ser um apêndice, uma área de suporte ao negócio ou às operações. Passa a ser ela em si uma área estratégica. Eu acho que isto é verdadeiramente o que faz mudar o conceito de organização digital, sendo que muitas das empresas de hoje em dia, e isto é algo que nós também vamos ver à frente, são empresas que já são nativamente digitais e, portanto, isto é algo que já encaixou na própria filosofia e que elas próprias nem precisam de pensar nisto, faz parte do ADN da empresa. E é aqui que eu tenho alguns, depois de termos visto esta definição, que eu tenho algumas partilhas para fazer convosco, mais globais, mas para nós vermos o impacto verdadeiro desta economia digital. O global spending, portanto, aquilo que foi gasto e que será gasto em 2024, ok, tem vindo a aumentar significativamente ano após ano. E aquilo que é a estimativa, portanto, estamos a falar de estimativas que podem ser consultadas muito facilmente, aliás, eu não referi isto, mas quem quiser consultar no início da minha apresentação, eu tenho lá as referências todas em letras muito pequeninas, mas para que seja possível depois ir às páginas, consultar a documentação e é mais fácil nós vermos onde é que vem cada um dos números, mas em 2024 vão ser gastos 2,4 trilhões de euros nas jornadas digitais. Isto é aquilo que não é os revenues que as empresas vão ter pelo digital, é aquilo que as empresas estão a preparar, ok, para gastar em serviços na área digital. Um ponto que tem sido combatido não só do ponto de vista tecnológico, mas também político, é a liderança digital. Nós temos assistido a isso, principalmente da China, que é, digamos assim, uma macropotência que se tem tentado aproximar dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América, para manterem a liderança, têm apostado muito na inovação, no incentivo às empresas, no R&D, mas depois também de um ponto de vista político, numa
penalização, digamos assim, da credibilidade das companhias chinesas. Isso, por exemplo, pode ser visto do ponto de vista da Huawei ou dos impostos que são impostos, digamos assim, a todas as empresas asiáticas, nomeadamente chinesas, a atuar nos Estados Unidos. E, portanto, porquê é que isto está a acontecer? Porque nós estamos isto envolve milhões de euros, ok? Isto já se percebeu que é uma jornada muito mais do que tecnológica e é também uma jornada financeira, e por isso é que eu trago para cima da mesa, ok, os números para nós termos uma ideia daquilo que teremos num futuro muito próximo. Para nós termos uma ideia, é expectável que as empresas que têm uma jornada digital muito madura contribuam com mais de 50% do PIB global já a partir de 2023. Isto significa que as empresas e as economias vão ser mais competitivas, mais imponentes, quanto mais digitais foram. Ok? Como é que nós podemos ver isto muito facilmente? Eu tenho aqui a primeira interação para tentar que vocês todos participem neste jogo e para nós percebermos se realmente o mercado desaparece ou se as necessidades de mercado continuam a existir e o que faz mudar os hábitos de consumo é o produto ou a solução final. Isto que nós temos aqui são as receitas por ano geradas através da indústria da música. Receitas essas que sempre tiveram a crescer até uma dada altura. A altura é essa em que começaram a cair. Tentou-se reinventar os direitos de autor, pagar daqui, pagar dali, mas nunca funcionou. Até que veio uma disrupção, ok? Meados dos anos 2011, 2012, e começou novamente a incrementar, e a indústria está novamente muito ativa na parte de música. E eu gostava que vocês me dissessem, ok, o que é que corresponde às barras azuis, as barras ali alaranjadas, as roxas e as verdes. Olhando para este gráfico, alguém me consegue dizer o que é que está ali, o que é que era fonte de receita naqueles anos onde aparece o azulinho? Pedro Alves aposta no vinil. Top. Laranja CD. Top. E agora há dois que vai ser talvez mais difícil. MP3. O roxo. O verde já acertaram. Streaming, perfeito. E nós ali no roxo, portanto, eu posso fazer download ou peer-to-peer. Portanto, o que nós andámos muito a fazer, a malta ainda se lembra quando tínhamos os emuls, e isto está a ser gravado, portanto, é só ouvir. Eu nunca, nem sei muito bem como é que funcionava isso, mas acho que a malta tinha emuls e coisas do género, e basicamente ia fazendo downloads, só que a indústria estava lá, mas não gerava receita nenhuma, não é? Portanto, aquilo era zero. E o que é que a malta percebeu? Bem, isto mais vale eu ter aqui uma plataforma de streaming que me custa 2 ou 3 euros por mês, ou 5 euros por mês, ok? A malta tem acesso a tudo, mas se calhar eu, com massificação, começo a conseguir crescer receitas. E isto é bem demonstrativo do que é que a disrupção e o pensar no mass market pode fazer. Porque, para já, as empresas deixam de ter fronteiras, não é? Porque deixam de atuar como uma empresa de CDs, uma loja de CDs que vende, se vive numa cidade de 50 mil pessoas, o target máximo de pessoas que tem é 10 mil ou 50 mil ou o que seja, não é? Nós aqui abrimos as portas para o mundo, não é? Portanto, empresas como as Netflix começam a servir o mundo todo, HBOs e por aí adiante, na parte do cinema, obviamente, ou das séries, portanto, dos conteúdos televisivos.
Então, aqui foi mais ou menos claro. Então, passar um passo mais à frente. O que é que um comprador procura e o que é que faz diferença à data de hoje? E vamos entrar aqui numa outra indústria para tomarmos como exemplo. À data de hoje, 67% da jornada de um comprador é feita digitalmente. Ou seja, eu quero comprar um smart. A primeira coisa que eu faço quando me surge a ideia é ir ao computador e começar a perceber, computador ou um telemóvel, o que seja, a um browser, e começar a perceber o que é um smart. Como é que ele funciona, que versões é que existem, qual é que é o custo é novo, qual é que é o custo. Portanto, eu começo aqui a ganhar alguma sensibilidade sobre aquilo que é o produto. Eu não sei se já vos aconteceu, mas certamente que sim. Se nós apanhamos um comercial do outro lado não muito preparado, em duas ou três pesquisas nós sabemos mais do que o comercial. E isto é um problema para as organizações. Porque nós muitas vezes vamos lá e, como somos fãs de determinadas especificidades, já vamos lá com uma ideia muito clara, fazemos 3 ou 4 perguntas um pouco mais técnicas e já não nos sabem responder. Isto faz com que algumas das pessoas, ok, deixem de comprar, ok, porque a sua experiência no processo de compra não é positiva. Ou seja, aquilo que nós podemos ver é que quase 50% dos consumidores abandonam o processo a meio devido a uma fraca experiência. E muitas vezes essa experiência nem está no canal digital. Tal quando há uma aproximação aos processos mais tradicionais e nós ficamos completamente desiludidos, porque criamos uma experiência, uma expectativa, e depois aquilo é desrometido de alguma forma. E, portanto, isto é um dos pontos que as empresas vão ter que trabalhar, mas que tem um impacto brutal na macroeconomia. Depois, ter em conta que 75% dos consumidores pretende ter uma resposta imediata, portanto, a história de nós ficarmos uma semana ou 3 dias a aguardar uma resposta de um produto que nós temos interesse é algo que mata por completo as compras. De qualquer forma, ou por outro lado, o que nós também podemos ver é que ainda há um caminho muito grande, por exemplo, em chatbots, naquilo que é o trabalho que têm que fazer para um acompanhamento real-time de um possível comprador, porque muitas vezes começam a ser muito parecidos àquilo que é um call center, começam a ter uma árvore genérica, começam a dar respostas genéricas e quando nós queremos ir ao concreto, o que acabam por fazer é aguarde porque será contactado ou por um comercial ou por um técnico ou whatever. E portanto, há um trabalho ainda muito grande para fazer nessa área, mas que tem grande importância porque 75% das pessoas diz que o momento é muito importante para aquilo que é a compra. Mas mais importante do que isso é que quando nós pensamos no willingness to pay, portanto naquilo que estamos dispostos a pagar, 86% dos consumidores dizem que estão dispostos a pagar mais se tiverem uma melhor experiência. E portanto, isto depois leva-nos aqui a um outro ponto, que é o segundo que está aqui, que é, em 2020 a experiência do utilizador superou a importância do preço e do próprio produto. E isto é algo brutal. Ou seja, a nossa experiência em andar num Tesla, aquilo que é as nossas sensações, é muito mais importante do que o produto em si e do que o preço. Eu não sei se a suspensão é melhor do que a da Mercedes, se os materiais são melhores ou não, mas digo-vos uma coisa, conduzir aquilo é um espetáculo, Aquilo faz upgrade de software, no Natal põe as luzinhas todas vermelhas, aquilo é um espetáculo, proporciona-nos essa experiência. E portanto são estas coisas todas que depois fazem ou nos trazem até aqui. E isto era uma curiosidade que eu tinha para partilhar convosco, da indústria automóvel e que, enfim, é arrasadora para os mercados tradicionais. Ou seja, se nós recuarmos 6 anos, estamos a falar há 6 anos atrás, a General Motors liderava de forma destacada o mercado automóvel.
não tinha concorrência possível. Em 5 anos, uma empresa digital, sozinha, que não aparecia no top 10, que não aparecia no top 15, bateu em market cap todas as empresas que estavam em cima dela e vale mais sozinha do que as outras todas juntas. Isto é o tal momento Kodak. Isto é uma disrupção brutal. Entretanto, abriram fábricas na China, estão a melhorar processos, mas criaram uma imagem à volta que, mesmo não vendendo mais carros, é um prémio. As pessoas estão dispostas a pagar, estão dispostas a esperar, e é até fixe ter um Tesla. E, portanto, é isto que a grande economia digital faz abanar. Mas outra coisa que nós devemos ter aqui em conta também, mais uma vez, e isto também é um alerta para a Europa, é uma empresa americana a fazer isto. E num dos poucos setores onde a Europa era muito forte, leia-se, no automotive e na saúde, nós, principalmente com as empresas que ficam ali entre a Suíça e a França, nós estamos a perder, estou a falar obviamente no setor do life science, no setor dos transportes, da automotive na Alemanha, nós estamos a perder o pouco que tínhamos do ponto de vista de competitividade europeia. Nós estamos a perder isto. E isto é um fator que nós temos que pensar como é que nos está a acontecer. Está aqui um comentário, estou a ver, Eduardo, considerando a tua renda, não achas que o marketing digital passou a ser um dos setores mais críticos de uma empresa? Sem dúvida, Eduardo. Aliás, há empresas neste momento que só vendem digitalmente. Se nós formos pensar numa Apple, se formos pensar numa Tesla, eles depois podem ter ainda alguns canais de distribuição, mas a maior parte deles assenta sobre o digital. Aliás, a maior empresa, o maior unicórnio português, que se chama Farfetch, só tem canais digitais, portanto eles nem têm lojas físicas. E é só o maior unicórnio português que tem uma capacidade neste momento de captar investimento única, quase única no mundo, e que se está a expandir neste momento para o mercado asiático. Portanto, eu diria que se tudo correr bem dentro da jornada da Farfetch, nos próximos 2-3 anos eles vão duplicar ou triplicar o market cap deles, porque realmente estão a apostar em canais onde toda a gente pode ter acesso, num setor premium, e tem um produto também muito bom, verdade seja dita. Portanto, sim, eu concordo contigo. Eu vou aproveitando, desculpa me interromper, não estou a colocar a questão no chat porque não tenho acesso. Agora, é claro, só para colocar aqui uma questão que era assim, o Dani aqui falou do papel da China e do papel dos Estados Unidos também, e nesta ambição da União Europeia ser líder mundial, isso é expectável que se consiga ser líder mundial em termos tecnológicos, em termos de transformação digital, num futuro próximo. Por exemplo, em termos ambientais, acho que é legítima essa pretensão e creio que estamos a ser realmente pioneiros, inovadores, até dar o exemplo no que toca, por exemplo, ao combate às alterações climáticas. Em termos tecnológicos, claramente temos algum atraso, nomeadamente em relação ao mercado chinês. É expectável recuperar esse atraso no imediato? Isso levava-me também a temas que eu não quero discutir porque são temas mais políticos, ou seja, é mais fácil alinhar a China, é mais fácil ter um plano de investimento quando se domina todo o ecossistema e também é mais fácil ter mão de obra disponível a 150% para trabalhar e para acelerar quando se quer. Relativamente aos Estados Unidos, a Europa é mais permissiva no sentido em que é menos protecionista, também por razões históricas. Os Estados Unidos são super protecionistas, portanto eles fazem os investimentos e depois quem quer estar com ele tem que beber dos seus investimentos, da sua tecnologia, da sua inovação. A Europa sempre foi muito mais livre e muito mais aberta nesse sentido, o que nos vai prejudicando em algumas áreas. Mas eu, se me permitir, vou guardar, ou melhor, vou retornar a essa resposta daqui por 2 slides, porque foi exatamente um dos pontos que eu trouxe para cá e eu não sei, porque não sei, não tenho essa capacidade de antever se nós vamos conseguir
ou não vamos conseguir. Sei que nós precisamos de um plano muito rígido, bem definido, não rígido no sentido em que não pode ser movido ou que não possa ser ágil na sua implementação, mas temos que o implementar e nós não podemos ter agora, do ponto de vista da Europa global, digamos assim, um momento único, como por exemplo a implementação do 5G, as práticas de machine learning, as inovações, os programas, mas depois não o aproveitamos, não tiramos sumo. Portanto, as pessoas, nós andamos lá, mas depois não traduzimos, e isso os americanos fazem muito bem. Todo o nosso capital de inovação, de research and development, nós não conseguimos tirar do papel, do ponto de vista teórico, e aplicá-lo na prática. E os Estados Unidos têm feito isso ao longo de décadas da melhor maneira possível. E eu vou avançar aqui um pouco, porque vou tocar nisto. Nós podíamos apanhar aqui boleia de 2 ou 3 áreas que são fundamentais no futuro. Áreas como dados e AI, onde o mercado vai crescer mais de 3 vezes, portanto é um ritmo alucinante, onde existem mercados maduros como o das telecomunicações, o da energia, os financeiros, que vão investir e que muitos deles, portanto, estão bem cimentados na Europa, ok? Alguns deles até nós somos líderes do ponto de vista de conhecimento, mas depois nós não trabalhamos por baixo para alimentar a roda e para exportar isso para outros continentes e para outras geografias. E é nessa exportação, nessa capacidade de exportar também os nossos serviços, a nossa tecnologia, que reside, na minha opinião, o truque para nós darmos a volta. Mas para isso, nós precisamos de uma coisa. E eu penso que esta então é clarinha e que responde à pergunta. Nós temos que combater algo que é inédito. É porque as maiores empresas, das maiores 7 empresas que nós vimos aqui, são empresas que estão aqui, isto é um ranking que eu tirei ontem, portanto é o ranking de outubro de 2021, de empresas mais valiosas por market cap. Apple, americana. Microsoft, americana. Temos ali uma que é de petróleo, portanto a Arábia Saudita fica ao lado. Alphabet, americana. Amazon, americana. Facebook, americana. Tesla, americana. Portanto, nós já vamos, na minha ótica, muito atrás. Estas empresas, nós cruzamos-nos e estamos com ela diariamente. Portanto, nós temos que repensar a nossa estratégia. E a nossa estratégia é trabalhar mais à frente na disrupção, porque não vale a pena nós irmos construir a Tesla alemã, não vale a pena nós irmos construir a Apple em Inglaterra. Não, nós temos que pensar como é que nós, nos modelos de R&D mais desenvolvidos, mais à frente e que à data de hoje ainda não são muito aplicáveis, nós vamos ganhar o nosso espaço para podermos evoluir. Portanto, não nos podemos esquecer que o GAFA, como eu tenho aqui, portanto, criou um modelo, eles próprios criaram um modelo económico. Portanto, é um dos modelos económicos mais potentes do mundo, com cerca de 7 trilhões de dólares por ano. Isto é uma coisa quase... É impossível lutar contra isto. É impossível nós ficarmos fora disso. É impossível nós não sermos utilizadores destes produtos e destas soluções. E, portanto, a Europa está numa zona que não é, digamos assim, muito fácil e tem que ter uma reflexão profunda sobre o caminho que quer seguir. E depois, por outro lado, e para responder, nós temos ainda um risco acrescido. É que nós não temos pessoas, nós não temos capital humano com os skills corretos para endereçar estas áreas de inovação. Nós temos uma falta de cerca de 800 mil profissionais na Europa com skills digitais ou skills de IT. E, portanto, se isto não nasce logo na sua base, leia-se instituições de ensino, mas mesmo desde a primária, portanto isto não é só nas universidades. Se nós não mudamos toda a nossa estratégia do ensino, se nós não revemos e replaneamos tudo aquilo que é a nossa formação, se nós não fazemos o upskilling ou o reskilling das nossas pessoas, muito dificilmente nós vamos ser competitivos num mundo global, mas em que há superpotências que estão uns bons anos, diria mesmo umas décadas, mais à frente do que a Europa, que viveu muito encostada a uma base de serviços muito financeira, uma base
do tradicional encostado, digamos assim, a algumas empresas que durante anos e anos foram das mais fortes do mundo, mas que se inverteu por completo de um momento para o outro. Faz-nos lembrar o tal momento Kodak, não é? Nós somos líderes de mercado, mas esfumou-se. E, portanto, o que nós temos aqui é uma caracterização daquilo que é a Europa e daquilo que é Portugal. Para não ficarmos nas coisas menos boas, ok? Tenho aqui o Rafael Camacho a perguntar o que é que significa GAFA, peço desculpa. Portanto, é Google, Amazon, Facebook e Alphabet. Portanto, isto para dizer o quê? Avançando aqui, peço desculpa, nós fazemos muitas coisas boas e, portanto, eu não sei se vocês se cruzaram com este artigo. Isto é um artigo desta semana do Expresso, da semana passada, do fim de semana. Nós lançámos o TechVisa. O ano passado contratámos cerca de 6 mil profissionais. Muitos deles vieram do Brasil e da Índia, ok? Mas é uma forma de revitalizar as economias. De qualquer forma, isto não é suficiente. Nós temos programas como o Upskill, neste momento a correr. Não sei se a Madeira também tem algum programa deste género, portanto, que é de reskilling de pessoas que vêm de outras áreas, tenham elas formação profissional, formação superior ou não, e que depois são adaptadas. Não sei se existe algum desses programas. Honestamente, não conheço nenhum. Se há, não tenho conhecido. Ok. E, portanto, basicamente, isto para dizer que são programas muito importantes, mas se nós não pensarmos de uma forma estruturada em tudo o que temos para fazer e com peças que colhem, vai ser muito difícil nós conseguirmos ser competitivos. E depois, e por fim, apenas relembrar, e antes de mostrar aqui este vídeo que se calhar já é conhecido de muitos de vós, espero que consigam ouvir o som, porque isto tem um pouco mais piada com o som, dizer que este caminho está obviamente definido. Nós sabemos que o digital vem para ficar, que temos que apostar nele e, sobretudo, não podemos, e é aí que eu vou bater, ter medo de falhar, porque o falhar faz parte e mesmo falhando temos estas coisas como a Microsoft que são capazes de se tornar em grandes monstros. Não conseguimos ouvir. Não conseguem ouvir-me? Sim, mas o som do vídeo não. Pois. Eu já estava a estamos todos familiarizados com o ecrã azul. Exato. É isso mesmo, é o famoso ecrã azul e que basicamente nos mostra que mesmo falhando no caminho, e isto foi há muitos anos, não é? Nós, portanto, foi na apresentação do Windows 98, para quem se recorda, e mesmo assim nós podemos nos tornar grandes monstros, não tendo medo de falhar e seguindo com os nossos projetos e com aquilo que é o plano de negócios. Alexandre, desculpa interromper, tenho até um exemplo mais atual que foi há dias na apresentação da Tesla, quando foi o Cybertruck. Exato. Em que pararam contra o vidro do caminhão que supostamente era a prova de vale e partiu o vidro. Portanto, e mesmo assim está no cap market, mas do top 10. Portanto, os exemplos continuam atuais. É exatamente isso. Eu aproveito só para fazer uma pequena correção à questão que o Alexandre colocou. De facto, alguém que está a participar, eu sou meio enorme no ecrã, não acompanhei, mas alertava que havia de facto um problema de requalificação a decorrer na RAM. Eu creio que está aí a informação no chat. Pelo que me percebi, será um programa também desenvolvido pela Startup Madeira. Creio que era assim que eu queria citar as possas rever aí essa declaração, mas acho que era isso. Sim, o programa chama-se Requalificar Mais Digital da Startup Madeira. Pronto, ok. Eu recordo-me que, portanto, a Startup Madeira é o antigo SEIM e eu recordo-me, portanto, que era uma entidade que puxava bastante, digamos assim, pelos desenvolvimentos, juntamente com a Universidade da Madeira, tentava manter aqui um pace, um ritmo
de desenvolvimento muito interessante na ilha e, portanto, não sei como funciona hoje a Startup de Madeira, mas era de louvar aquilo que aquela organização tentava fazer e tentava levar para a frente, juntamente com a Universidade da Madeira. Deixa-me só adicionar já agora que existe também, a Universidade da Madeira publicou isto já deste ano, existe também um programa de Digital Reskilling promovido pelo Santander, que abrange as universidades de uma série de países, incluindo a Universidade da Madeira. Portanto, é um conjunto de bolsas feitas para pessoas que queiram requalificar-se na área das tecnologias, precisamente na área que estamos a falar. Ok. E isto era aquilo que eu tinha para partilhar convosco e fique agora disponível para vos enfim, para ajudar a esclarecer alguma questão que ainda esteja por responder. Alexandre, eu se calhar gostava de fazer a primeira pergunta, adiantar-me, pronto. Antes de mais, pronto, obrigado pelo esclarecimento e parabéns, já está muito claro e muito interessante os temas. Eu acho que tu falaste muito bem da questão da transformação digital, que passa não só pelas tecnologias, mas por uma filosofia, uma nova maneira de ver os processos e a maneira como as pessoas trabalham. E uma das questões associadas à transformação digital, que a gente acaba sempre falando no contexto atual, é o teletrabalho. Muitas empresas que achavam que não era possível sobreviver em regime de teletrabalho foram forçadas a pôr os seus colaboradores nessa posição e viram que afinal era uma realidade possível. A minha pergunta é se tu achas que, ou se não concordas, que abrisse de facto um precedente para uma nova maneira de trabalhar que, na verdade, independentemente da pandemia, não vai voltar atrás. É uma boa pergunta, Eduardo. Eu vou responder. A mim fizeram essa pergunta num painel aqui há um tempo atrás e eu vou responder da mesma maneira. Um dos grandes aceleradores de ter trazido as mulheres para o mercado de trabalho foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um evento, foi um boom, ok? Em que, como vocês sabem, morreram muitos homens, não é? E, portanto, com a falta de mão de obra e que depois colou com a Revolução Industrial, ok? Acabou por abrir uma porta, uma oportunidade, infelizmente, ok? Para a mulher ter um papel mais ativo do ponto de vista empresarial. Eu acho que a pandemia, e isto é só uma opinião muito pessoal, vale o que vale, vai ter o mesmo impacto no mundo atual. Ou seja, há empresas que nunca mais vão voltar a ter 100% dos seus colaboradores sentados numa secretária dentro das suas instalações. E isto vai alterar metodologias até de trabalho, até aquelas que há um ano e meio, há 2 anos atrás, ok, eram completamente impensáveis. Por exemplo, metodologias ágeis de colocalização, em que defendiam que as pessoas deviam estar sentadas lado a lado, mas trabalharem de uma forma ágil, não waterfall, não é? Até isso está a ser repensado. Porque também já se percebeu que é possível ter essas metodologias, mas com ferramentas colaborativas, com um Slack, por exemplo, com um Teams, com outra coisa qualquer. E, portanto, na minha opinião, é uma opinião muito pessoal e tão válida como outra qualquer, muitas das empresas vão claramente deixar de trabalhar nos seus lugares físicos. Isto levanta outros temas, como aqueles que falámos inicialmente, os temas de segurança e o próprio consumo, ok, vai sofrer grandes alterações. Para termos uma ideia, eu não vou dizer o nome da empresa por questões, enfim, óbvias, mas eu tenho um amigo meu que é diretor-geral de uma empresa muito ligada ao papel, portanto à impressão, e teve uma quebra no setor empresarial, ok, não no corporate, ou seja, porque depois houve outras áreas que aumentaram, e eu vou-vos dar este exemplo, de 75%. Portanto, as empresas que tipicamente, aquelas grandes têm, pagam à página impressa, portanto o modelo de negócio é a página impressa, eles tiveram uma quebra no seu negócio core de 75%. Mas depois temos um caso exatamente oposto a este, ok, que é, nós temos empresas como os CTT, os Correios de Portugal, que estão ano atrás ano
a cair nas suas receitas porque o negócio postal está a cair e sem fazerem nada, portanto eles não fizeram nada, vêem o seu negócio a crescer brutalmente. À conta do quê? Houve uma mudança na cadeia logística que não foi devido a eles, mas que foi devido às empresas digitais, ok? E eles começaram a fazer muito mais encomendas. O negócio postal continua a cair, mas o outro negócio foi suficiente para alavancar os lucros destas empresas, coisa que não se via antes, mesmo não fazendo nada. Obviamente que agora tiveram que todo o processo logístico e de entrega tem que ser revisitado porque não estão preparadas. Têm que o automatizar, têm que o industrializar e por aí adiante. Mas de qualquer forma, dizer que esta pandemia vai alterar muita coisa, vai acelerar umas, ok? E terminando com a minha empresa, portanto, nós neste momento estamos a construir um edifício novo em Lisboa, que vai ter capacidade para 60% das pessoas, porque estamos numa ótica que isto vem para ficar e que vamos ser capazes de encarar os desafios de uma forma menos tradicional, mas também dando mais flexibilidade a quem trabalha connosco. Não sei se respondi. Temos aqui uma pergunta, vamos ver se eu consigo ver. Eu posso ler? Ok. Não considera que as questões de proteção de dados e de cibersegurança poderão colocar entraves aos avanços económicos que se pretendem alcançar no futuro próximo, tornando as empresas menos competitivas face à economia estadunidense? É uma excelente pergunta. Obrigado pela pergunta e claramente que sim. Ou seja, a regulação é sempre um entrave à inovação, sempre. Estas empresas que estão ali, todas elas, ok, e portanto eu até posso voltar um pouco atrás, estas empresas que estão aqui, ok, não têm a regulação. E portanto, é o ponto que eu ponho aqui, não é? Portanto, deixa-me ver se eu consigo apontar, não sei se está a ver o pointer, mas... Sim, estamos. Portanto, em parte são empresas onde existe grande dificuldade na regulação por serem digitalmente nativas e disruptivas nos modelos de negócio. Quem é que regula a data de hoje a Google? Quem é que regula a Netflix? Mas quer dizer, se um operador português quiser ter um canal a mais, a entidade reguladora da comunicação cai em cima. Se nós quisermos lançar o 5G, temos um processo de 1 ano até o leilão ficar fechado, e portanto são mercados e realidades completamente diferentes. Existe uma lacuna da regulação da outra, o que também é um perigo, porque muitas das vezes, e nós vimos isso, não é? Eles são capazes de colocar alguém como presidente dos Estados Unidos da América, ou são capazes de tirar Inglaterra da União Europeia, portanto são capazes de contribuir para estas coisas, o que significa que não existe uma regulação para umas e para outras existe uma regulação muito tradicional, ok, que claramente tira a competitividade na inovação. Portanto, a minha opinião é que sim. Não temos mais questões. A Liliana agradece. Posso só adicionar aqui uma observação sem querer o risco de alongar e colocar muitas questões, mas estamos a falar aqui do market cap. Estou a ver o slide. Queria por observação que quando falamos destas empresas tecnológicas, estou a ver até o caso do Facebook, na verdade a receita que ela gera não é de uma empresa única, estamos a falar já de uma cadeia de empresas. O caso do Facebook, que é dono atualmente já do WhatsApp e do Instagram. Portanto, a competitividade, quando se fala aqui, não é só com uma empresa, mas com uma cadeia grande de empresas tecnológicas que estão por trás. E são realidades efetivamente distintas, acho que também é a opinião pessoal. Porque o mercado dos Estados Unidos e o mercado da China têm uma capacidade de recursos humanos e de produção em massa completamente distintos da Europa, pronto. E de facto há essa questão burocrática também envolvida, mas também há, como o Alexandre referiu e bem, a questão do patriotismo da informação, que eu acho que pode faltar um pouco
nos países europeus. E um exemplo concreto disso é no caso dos Estados Unidos. Cada vez que surge uma ideia, por mais viável ou menos atraente que pareça, é feita uma patente. Aliás, estatisticamente basta ver a quantidade de patentes que são geradas nos Estados Unidos e a quantidade de patentes que são submetidas na União Europeia. Portanto, isso também eu acho que é um fator de competitividade que pode ser visto. E outro é a integração que existe muito bem definida, no caso dos Estados Unidos, entre o mercado de investigação e desenvolvimento e o mercado académico e o mercado empresarial, que é uma coisa que por vezes aqui em Portugal e noutros países da União Europeia, embora esteja a ser trabalhado e muito bem, e aí um papel importante da União Europeia, ainda há uma certa lacuna por preencher para juntar esses dois mundos que de facto auxiliam só um outro. Não sei se concordas, Alexandre. 100% com tudo o que tu disseste, Eduardo. Aliás, e há pouco eu tinha referido exatamente isso na Europa, falta-nos nós sabermos aproximar instituições da R&D, sejam elas universidades ou não, daquilo que é o mundo empresarial, porque tipicamente as empresas olham para aquilo, esta malta está aqui, não é produtiva, não os queremos cá. E depois a inovação não reconhece, portanto, ou as áreas de inovação sente que não é reconhecida do outro lado e, portanto, as áreas vivem tipicamente separadas. Isto tem que viver próximo. Aliás, não é por acaso que grande parte destas empresas que estão aqui nasceram em Silicon Valley, não é? Muito perto de universidades e se foram transformando. Outro ponto que tu estavas a dizer muito bem, por exemplo, que a Facebook, à data de hoje, já não é o Facebook que nós conhecemos, é um universo de empresas, e isto acontece porque depois as empresas chegam a uma altura que mudam por completo a sua estratégia e passam a viver de merge and acquisition, e isto por uma coisa muito simples, é porque inovar numa startup é mais fácil, porque tem muito mais agilidade e é mais fácil nós continuarmos a apostar em coisas de uma forma menos estruturada do que numa grande empresa em que nós temos que começar a olhar para os clientes, para o customer care, e se perde o foco daquilo que é o desenvolvimento do produto. E, portanto, a Facebook o que faz e bem, e as outras empresas, é formaram áreas, ok, que lhe permite que vão ganhar ou vão manter o monopólio daquilo que é o utilizador, que não permitam que hajam focos de disrupção ou de fuga de utilizadores para outras plataformas, e então eles, como não têm já essa capacidade de inovação, porque já não são assim tão pequenos, já não são assim tão geniais, e não quer dizer, eles têm pessoas geniais lá, mas estão voltados ou estão já telhados para outro tipo de estrutura que não a de uma startup. E, portanto, andam a perseguir as empresas de grande potencial, acabam-nas por comprar, ok? E sai muito mais barato do que eles próprios fazerem o R&D deles, e depois acabam por juntar isso ao portfólio de ofertas deles. Umas falham, outras não falham e seguem, como é o caso do WhatsApp, ou de outras tantas que existem por aí, como Instagrams e afins. Portanto, isto é verdadeiramente a estratégia neste momento destas empresas. E não esquecendo que o que está por trás de cada uma destas empresas, por exemplo, no Facebook, são dados. Portanto, o que eles querem e o que é muito, muito, muito valoroso para ele são os dados que eles obtêm. Portanto, eles não vendem nem comunicações, nem redes sociais, nem nada que se pareça. Portanto, o poder dele está nos dados e no que fazem com os dados. Não sei se há mais questões. Creio que não. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Alexandre. Não, quero portanto, para finalizar e para fechar, quero voltar a agradecer o convite. Quero reforçar que isto é uma partilha de uma visão muito pessoal, portanto, nada disto é uma opinião vinculada. Amanhã poderei pensar de uma forma diferente, baseada em discussões, mas que tenho muito prazer. Eu gosto muito de tecnologia, gosto muito destas áreas, gosto muito da nossa ilha, e foi um prazer muito grande estar aqui convosco. Espero que, enfim, que esta hora tenha passado rápido e que vocês também tenham gostado da minha presença. Obrigada. Marco, quer acrescentar alguma coisa? Não, só para durante horas, já vai longa, é só para agradecer uma vez mais ao Alexandre, claramente um adepto da nossa ilha, que fica claro, que tem entusiasmo quando fala da Madeira, não é? E dizer que gostei muito da sua apresentação, trouxe aqui aspectos muito interessantes sobre a questão da transformação digital, exemplos práticos que as pessoas releem-se de facto
os exemplos que trouxe cá e dou também aqui algumas pistas para futuras discussões. Nós gostaríamos eventualmente até de contar também consigo, nomeadamente esta questão da importância dos dados, que são de facto extremamente importantes e bastante valiosos. E sim, eu gostaria de fazer desde já este convite, dizendo que gostaríamos no futuro voltarmos a ter uma iniciativa deste género e contar com a sua preciosa colaboração. Eu estou sempre disponível. Obrigadíssimo, Marco, por tudo e um abraço grande para a Madeira e desejo-vos um bom resto de semana e um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, resta-nos só agradecer a todos pela presença e também às questões que foram aqui colocadas. Vejo-vos em breve nas próximas conversas sobre a cibersegurança. No próximo dia 26 e no próximo dia 28 de outubro. Muito obrigada.